Canal Caminhando para a Luz. Hoje, quinta-feira, nos reunimos com você para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de João 13 de 26 de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabes isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho deste dia inicia nos falando que o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Ele começa nos falando essa verdade, para nos chamar a atenção, para estarmos atentos, que Jesus sempre nos orienta, nos prepara para as situações. Assim no nosso dia a dia e na nossa vida. Se nós formos refletir essa palavra, e eu lhe convido para isso, para reler e para refletir essa palavra, e formos comparar com a nossa vida, vamos constatar que Deus sempre nos prepara para as diversas situações. Nós é que muitas vezes não estamos atentos. Assim como os discípulos, como Jesus preparava os discípulos, falando do que aconteceria antes para ele, para que eles estivessem preparados. Mas tudo isso para relembrar a importância da liderança exercida por ele, e que para eles pudessem comparar com a liderança exercida pelos juízes e reis. Hum. Então, o evangelho deste dia nos convida também a refletirmos a nossa pequenez, o nosso nada diante do Senhor. Nós somos inseridos nessa cena do Senhor que, após lavar os pés dos seus discípulos, ele oferece esse ensinamento para dizer para mim e para você o que ele disse aos discípulos, para fazer aquilo que ele faz, aquilo que ele mostrou, servir, para servir. Então o Senhor disse aos discípulos, como ele nos diz nesse dia, né: eu que sou mestre, sirvo, o servo não é maior do que o seu senhor, então ele também deve servir. Assim Jesus nos define nesse dia, nos define o que ele faz e o que nós devemos fazer. Assim ele nos convida nesse dia para seguirmos o seu exemplo, para estarmos ao seu lado e para caminharmos com ele. E ele acrescenta ainda: se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes.
Se sabeis isso e puseres em prática, sereis felizes. É a promessa do evangelho deste dia para mim e para você, para todo aquele que ouve a palavra do Senhor. Então, nesta quinta-feira, último dia do mês, né, que possamos refletir, guardar, colocarmos em prática essa palavra. Tomarmos posse dessa promessa do Senhor para o dia de hoje, deste evangelho para este dia. Que se soubermos da palavra, do que Jesus nos fala todos os dias, colocarmos em prática, nós seremos felizes. Então, peçamos ao Espírito Santo a graça de não apenas ouvirmos a palavra, mas de colocarmos ela em prática, de colocarmos em prática, de imitarmos, de seguirmos o exemplo de Jesus, porque somos apenas servo, e o servo não é maior do que o seu Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe neste dia e nos conduza nessa humildade, colocando em prática a Sua palavra e seremos felizes. Então, nosso convite para este dia, dia que esse último dia do mês, a última quinta-feira, é para colocarmos em prática a palavra, é para sermos felizes, porque é isso que o Senhor deseja para cada um de nós, que sejamos felizes. Que o Senhor nos abençoe nesta quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.